Ezequiel capítulo 37. Põe para mim, por favor. Esse culto é mais rapidinho para você que está nos visitando. Ok? Mas bota para mim. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém? Amém. Minha proposta é conversar com vocês hoje sobre visão, visibilidade, a capacidade de fazer a leitura daquilo que está acontecendo. Algumas pessoas utilizam de uma diversão que talvez hoje seja menos popular, chamada de caça-palavras. Quem aqui já comprou as revistinhas de palavra cruzada? Isso, boa parte. Provavelmente você é mais velho um pouquinho, certo? Mas caça-palavras, né? Dentre as palavras cruzadas, aquelas pequenas charadas, onde você define a palavra, né, na quantidade de sílabas ou de letras. Tinha também uma parte onde estava o caça-palavras. No caça-palavras, num cantinho você tinha uma relação de palavras que estavam escondidas no meio de todas aquelas letras. Ela poderia estar de forma convencional, escrita da esquerda para a direita. Ela poderia estar escrita, né, no sistema hebraico, escrito da direita para a esquerda. Ela poderia estar escrita de cima para baixo, de baixo para cima, ou muitas vezes até em diagonal. E muitas vezes, dependendo da dificuldade, do grau de dificuldade, né, em algum momento você tinha a sensação de que a palavra que você estava procurando não estava ali. Ou seja, você estava olhando, mas não estava vendo. Ela estava oculta, escondida, meio que codificada naquele ambiente. Então você olhava e alguém te dizia que a palavra estava ali, mas você olhava e não via. Você não estava cego, não. Você enxergava bem, mas você não conseguia identificar, localizar. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. A dificuldade que as pessoas estão enfrentando, a cegueira cuja qual a Bíblia fala com tanta frequência. O texto que eu acompanhei com vocês, o que Deus está fazendo é testando a visão do profeta. É isso que está acontecendo aqui. Deus quer saber o que Ezequiel, ou como Ezequiel, é capaz de enxergar um ambiente de caos ao seu lado. Olha bem, a proposta de Deus é trazer ordem para Israel, ordem para a igreja, ordem para o Brasil, ordem para o mundo, ordem para o projeto Recomeçar, ordem para a família Duarte, ordem para a sua família, ordem para os seus negócios. É trazer organização, ordem. Mas como isso vai acontecer se você não consegue ver? O texto em que lemos diz: o Espírito do Senhor me conduziu a um vale que estava cheio de ossos, e ele me fez andar ao redor do vale. Ou seja, Deus fez Ezequiel enxergar a situação, ter um panorama
Então ele diz: e eu andei, e vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então tá bom. Mas aí Deus chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, mediante ao que você viu, eu preciso lhe fazer uma pergunta: poderão viver esses ossos? Este casamento pode ser restaurado, essa enfermidade pode ser curada, essa família pode se reagrupar e viver em comunhão, este negócio pode sair da falência. É mais ou menos isso, já fazendo uma adaptação rápida. Um ambiente de caos, quem é que está nele? Ezequiel. E Deus pergunta: mediante ao que você vê, Ezequiel, eu preciso que você me diga, poderão viver? E Ezequiel diz: o Senhor é que sabe. A situação está tão ruim. O que Ezequiel está enxergando são ossos sequíssimos, como ele narrou. Não tem nenhum vestígio de vida, não tem nada. Mas Ezequiel, ele diz: Senhor, o Senhor é que sabe. É o Senhor que sabe, porque o Senhor está no mundo espiritual e eu no mundo físico, terreno. Se o Senhor quer saber o que eu estou enxergando, eu já narrei. Muitos ossos e secos demais. Na minha ótica, se o Senhor quiser a minha opinião, aliás, o Senhor já sabe, eu vou dizer para o Senhor: o meu casamento acabou. Se o Senhor quer saber a minha opinião, eu não quero nunca mais conversar com a minha sogra. Eu não quero nunca mais voltar para aquela igreja. Eu não quero nunca mais colocar o pé naquela empresa. Eu não quero voltar naquele médico que me deu aquele diagnóstico. Se o Senhor quer saber a minha opinião não é boa, mas eu não vou ficar com a minha, eu vou ficar com a do Senhor. O Senhor é que sabe. E aí Deus disse: então se sou eu que sei, faz o seguinte, profetiza, e diz a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é a minha, porque a minha vai continuar seco do jeito que está. Mas quando o caos recebe a ordem da palavra do Eterno, aquilo que está desorganizado precisa trazer ou retornar à organização. O que Deus está mostrando é a visão, e é isso que eu quero mostrar a você. Vou te dar bastante texto, mas vou falar pouquinho. Mas preste atenção nesse texto para nós adiantarmos. Mateus 6, verso 22. A candeia do corpo são os, de sorte que se os teus olhos forem, todo o teu corpo terá. Se porém os teus olhos forem, todo o teu corpo será. Se portanto a luz que há em ti são, quão grandes serão tais? Preste atenção em mim. Mais um texto falando de visão. A candeia do corpo são os olhos. Os olhos aqui não são os olhos físicos. Se você tem um problema, você pode buscar uma lente, algo que substitua a sua deficiência, algo que aumente a sua capacidade de enxergar. Ok? Você tem uma deficiência visual, então o que você faz? Você procura um oftalmologista, ele coloca você diante de um aparelho, onde vai fazer todos os exames, e aí um dos últimos exames é colocar você num aparelho, onde ele vai substituindo as lentes, e vai perguntando a você, como está a sua visão com aquela lente. Então ele coloca aquela lente sobre os seus olhos, e agora você não enxerga mais apenas com os seus. Você recebe uma lente, e essa lente aqui dá a você condições de enxergar. Assim você corrige visão física, vamos dizer assim. Porém o texto diz: a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, tua vida
teus negócios. Você vai viver num ambiente de vitória, talvez não confortável, de batalhas, de lutas, de enfrentamentos, mas a sua ótica do Novo Testamento bate com a do Velho Testamento, porque o Deus que fala em Mateus é o mesmo que fala com Ezequiel no Velho Testamento. O olho bom é aquele olho que olha todas as coisas, sabendo que Deus está no controle de tudo, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um olho bom. Ele está olhando para o caos, o pau está quebrando, e ele sabe que Deus está ele está com medo, ele está inseguro. Ele sabe que pode atingir sua casa, sua família, seus negócios, sua igreja, mas ele sabe que Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas, e aquele que há de vir virá e não tardará. Mas aí ele diz: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Sua vida, tudo aquilo que você tem, inevitavelmente vai enfrentar a escuridão, as trevas. Se você achar que o perigo é tão grande, não que não seja, mas se você achar e não conseguir enxergar Deus com você, sua vida, seu mundo se torna tenebroso. Mas aí ele faz uma observação: vamos lá. Se portanto a luz que há em ti, aí nós temos um probleminha que é pior. Se porém você não souber que está em trevas, nada pior que tentar corrigir alguém que está errado, mas pensa que está certo. Já ouviu a expressão: o pior cego é aquele que não quer? Por quê? Porque ele pensa que está na luz, mas ele está em... E aí, quão grandes serão tais? Por quê? Porque ele se adaptou a viver nas trevas, e ele sente que está na luz. Isso é fácil de compreender. Entre num ambiente de pouca luz e você vai notar que momentos depois, você vai notar que precisa menos de luz, porque seus olhos se adaptaram. É essa adaptação às trevas que anda fazendo com que pessoas não caminhem para a luz. Elas estão se sentindo confortáveis nas trevas, porque conseguem enxergar um pouco. Nós precisamos abrir os nossos olhos o mais rápido possível para entendermos. E aí eu vou te dar algumas coisas que, assim, é bem interessante, né? Eu peguei Marcos 8. Deixa eu colocar aqui, eu não posso citar muito porque o tempo é... Marcos 8:18. Tendo olhos não, tendo ouvidos não, e não vos... Bom, vamos ler como uma perguntinha, porque alguns leram no tom de afirmação. Tem aqui, ó. Essa vai... Lê para mim, só para me ver como é que vocês vão ler. Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvides? Sim ou não? E não vos? Falta 3 coisas aqui na pessoa, que é visão, audição e memória. Entendeu? Visão, audição e memória. O cara que está cego, não. Ele só vê, mas não enxerga. Ele está surdo, ele só escuta, mas não ouve, não entende. Ele perdeu a memória,
Não, ele só não lembra. Preste atenção que é muito importante nós entendemos. Primeiro, certo? Eu sei, porque eu vejo pelos olhos da fé, que Deus está com a igreja. E que tudo que se levantou contra a igreja caiu ao longo dos anos, dos séculos, e de tudo que já passou. Porque o Deus que estava com a igreja lá é o mesmo Deus que está com a igreja hoje. Então eu vejo a igreja triunfante. Não tem esse negócio. Dentro de nós tem coisa que nós nem sabemos, e é só nos apertar que Deus levanta dentro de nós posicionamentos e posturas, certo? E recursos e coisas extraordinárias. O que eu não posso é deixar de ouvir o que Ele está dizendo, entender o que Ele está dizendo. Mas preste atenção agora como isso é difícil. Marcos capítulo 8, verso 5. Bota o 8, 5. E perguntou-lhes, quantos pães? E disseram o quê? Lá do leste do mar da Galileia, Decápolis, terra dos gentios. Jesus está saindo do sul do Líbano e agora caminha naquela direção. Ali ele vai fazer a segunda multiplicação dos pães. 4.000 pessoas inicialmente são registradas ali. O que ele tem para fazer o milagre? Ele pergunta aos seus discípulos: quantos pães nós temos? E eles disseram: nós temos 7 pães. Temos alguns peixinhos, mas 7 pães para alimentar uma multidão. Eles olham e o que eles estão vendo são 7 pães. Os 7 pães que estão para ele, estão para todos os discípulos, estão para todas as pessoas, estão para Jesus. A ótica do que está sendo visto é algo insignificante, ínfimo, pequeno demais para resolver o problema. Só que tem alguém diante do pouco. Tem alguém ali, e esse alguém é Jesus. E quando Jesus pergunta para ele quantos pães nós temos, e eles dizem 7. Da outra vez, quantos pães tinham? Quantos? 5 pães. Agora tem até mais do que antes. Mas o teste é sempre o recurso ou o fato real e a mente espiritual. É sempre isso. Sempre. O que é sonho? Sonho é aquilo que nos leva para um ambiente onde o braço dos recursos sempre será menor do que eu desejo alcançar. Então a mente, ela tem que mudar. São os olhos. A maneira de enxergar as coisas, ela precisa evoluir. Se você não tiver uma mente, você não faz. Nós estamos, quando eu falo para vocês que nós vamos fazer uma igreja de 17 milhões, porque cada dia aumenta mais. Algumas pessoas devem pensar assim: meu Jesus, se eu tiver 17 milhões eu não trabalhava mais para ninguém. De onde nós vamos conseguir tanto dinheiro? Você acha muito? Puxa vida, eu não acho. É muito para mim, é muito para você, mas não é muito para o Deus que nós servimos. Porque se eu começar a achar que Deus está com problema financeiro, é melhor eu ir para o inferno, porque vai faltar picanha no céu. Eu tenho que ter um entendimento, a minha visão. E ele está conversando com os discípulos, ele está perguntando para os discípulos. Ele está expondo a visão de discípulo, não é de não crente. Já já eu vou mostrar para você o do não crente.
mas é a visão dos discípulos. Ele olha para os discípulos, certo? E pergunta: o que é que nós temos para alimentar? Porque o assunto em pauta é alimentar a multidão. Então Jesus pergunta para eles: para alimentar 4.000 pessoas, nós temos o quê? Nós temos 7 pães. Se tu está lá, o que tu fala? Seja franco. Talvez você fosse pior que os discípulos. Sabe o que você ia falar? Senhor, não tenha nada. Porque para 7.000 ou para 4.000, 7 pães não é nada. E tem gente que já é extremista. Quer saber de uma coisa? Não tem nada. Esse dia eu vivi uma experiência com meu neto fantástica. Meu neto, 3 anos de idade. Ele estava lá em casa. Vamos fazer o avião. Fiz o avião, joguei o avião. Desce a escada, pega o avião, sobe a escada, joga o avião pela janela. 3 subidas e descidas, eu descobri que o avião era uma furada. Eu falei: meu filho, deixa esse negócio de avião para lá. Ele falou: vô, faz um barco e bota na piscina. Eu falei: aí melhorou, que a gente desce uma vez só. Fiz o barco, botei na piscina. Tá, o barco despedaçou tudo. Ele falou: vô, o senhor faz um dinossauro? Eu vi: dinossauro de papel, filho? Não quero um dinossauro. Vou dinossauro, aí nós vamos pro, certo? O pai da ignorância, o Google. Entrei no Google, falei: dinossauro de papel. Aí peguei uma folha, ele pegou a dele, botou do lado do meu, e eu dobrava o meu, ele queria que eu dobrasse o dele, e o vídeo está passando, e eu dobro o meu, olho pro dele. E é homem, se a mulher dobra, faz não sei o que, chuta, brinca, mas homem, eu estou ali naquela tribulação, que aquilo foi me dando uma agonia. Eu fui e falei para ele: ô menino, eu não sei fazer nada. E aí meu neto me disse: não fala isso, vô. Eu falei: não fala o quê? Não fala que você não sabe fazer nada, porque você sabe sim. Eu falei: nossa, meu pastor, e nada me faltará. Você está rindo, mas é sério, certo? Aparentemente não é nada, é ou não é? Pouco recurso. Você já se deparou de uma situação que você não tem quase nada, ou que você tem é insignificante? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus disse para mim e para você: estarei convosco. Isso significa quando você estiver com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, quando você estiver acompanhado, quando você estiver sozinho, quando você estiver são, quando você estiver doente. Sempre Ele vai estar lá. Então Ele está dizendo para o discípulo: o que você tem? Ele falou: só tem 7 pães. Ele falou: então vamos para os 7 mesmo. Já fizemos com 5. Vamos embora. E mandou bala, sim ou não? Mas no 11 ele conversa com outro grupo. Preste atenção. 8:11. Saíram os fariseus, agora são os fariseus, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal no... Preste atenção. Eles querem um sinal. Que sinal? Na verdade, o que Jesus está dizendo, não vai ter nenhum sinal para vocês, porque o que já está acontecendo diante de vocês, e vocês não conseguem enxergar, não adianta eu mostrar nada a vocês. Qualquer coisa que eu mostrar a vocês, você irá rejeitar, porque o problema não é que não está acontecendo, o problema é que você não está a fim de ver. Não adianta a pessoa melhorar se você não quiser enxergar que ela está melhorando. Não adianta seu marido se esforçar se o seu modelo mental já está exposto a um homem que ficou 30 anos sem mudanças. Chega um momento que, se você não reformular sua mente, não abrir sua mente para enxergar, você vai continuar pedindo sinais. Aí eu vou para a igreja para Deus falar comigo. Não, hoje não falou comigo. Nós precisamos ter esse entendimento, amadurecer. E qual é o grande desafio? É a mente. Se alguém te entrega um objeto que você nunca viu, e ele não se parece com nada do que você já viu,
Porque a mente é assim. Todas as vezes que você olha para algo que você não conhece, instantaneamente, instantâneo, ela compara aquilo a tudo que você já viu durante a sua vida. E aí ela vai te dizer: será que é isso? Será que é aquilo? Você vai chutando, trazendo exemplos para aquilo que você viu, de coisas que você viu anteriormente. É assim que a mente funciona. Todas as vezes que ela te mostrar algo, que você enxergar algo, que você não tem nada para comparar, sua mente não tem como identificar. Ela está enxergando, mas ela não consegue ver. Por isso que ter experiências com Deus é fundamental. Porque Deus vai fazer você viver coisas cujas quais você nunca viu, o que os olhos nunca viram, o que o coração nunca sentiu. As misericórdias do Senhor se renovam, elas não se repetem. E você está entendendo? Ela se renova, é sempre uma novidade. Então eu preciso ampliar minha mente para viver com Deus. Os fariseus querem sim um sinal. Por quê? Porque não tem, ele está curando, certo? Ele está ressuscitando, está tudo diante dos olhos deles. Eles estão vendo? Sim, mas eles não estão entendendo. Esse é o problema. É isso que faz Nicodemos deixar sua posição e encontrar com Jesus de noite, porque a mente dele está bugando, ele não consegue entender, tem alguma coisa que não está batendo, não pode. Então ele vai olhar de perto. Mas sabe o que é isso? Verso 14, 8:14, já estou terminando. E eles entendeu na leitura? Vamos lá. E no barco não tinham consigo senão quantos pães ele tinha? E ele se esquecer de levar um pão. Quantos pães ele tinha? Nenhum! Está escrito ali. Não tinha consigo senão nem um pãozinho. Não tinha um pãozinho. E aí eu pergunto a você uma coisa. Do outro lado eles fizeram o quê? Viram o quê? A multiplicação dos pães, sim ou não? Eu pergunto a você, por favor, me ajude. Quantos cestos de pães sobraram? Quantos? Primeira multiplicação dos pães, Cafarnaum. Jesus pega 5 pães e 2, alimenta uma multidão e sobra 12 cestos, mostrando que que Deus tem alimento para seu povo, 12 tribos de Israel. Por isso que sobrou 12. Agora ele vai para o lado leste, Decápolis, a terra dos gentios, fazer a segunda multiplicação dos pães. Sobra 7 cestos, mostrando que Deus tem alimento para as 7 nações pagãs. Ok? Os caras estão com 7 cestos de pão. Esquece. Por isso que eu falo, se tem uma discípula, o pão ia. Doze homens. É igual a história, eu falei isso aqui no encontro de casais. O marido falou que ia no banco. A mulher falou assim: você traz um negócio para mim do mercado? Ele falou: o que é? Ela falou: só 3 coisas. Pega o papel e a caneta. Ele falou: não, pode falar. Ela falou: pega o papel e a caneta. Ele falou: fala que eu não esqueço, é só 3. Ela falou: é melhor você pegar. Ele falou: fala, menino, eu estou com pressa. Aí ela falou: tá bom, arroz, alho e óleo. Aí ele foi, arroz, alho e óleo. Pagou as contas, foi para o mercado, chegou no mercado.
Aí o rapaz que ajuda, né, perguntou: moço, o senhor precisa de ajuda? Ele falou: é que minha mulher pediu para eu comprar 3 coisas. E eu esqueci. Estou tentando lembrar aqui. Aí o rapaz perguntou: o senhor não lembra de nada? Ele falou: a única coisa que eu lembro foi papel e caneta. É a única coisa que eu consigo lembrar. Então preste atenção. Os caras estão de... Eu fico pensando como é que alguém esqueceu. 7/6 ficou para trás. Eles entram, certo? E aí Jesus vai falar algumas coisas com eles, mas isso eu vou falar no segundo culto, porque eu preciso terminar e vou para o último. Marcos 8:22. Aqui eu começaria a pregar. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe e rogaram-lhe que lhe... Vamos lá. E tomando o cego pela mão, levou para fora e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe perguntou se via alguma. Levantando ele os olhos, disse: vejo-os, pois os vejo como... Verso seguinte: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Ele já via ao longe, e isso. Volta para o verso 25, aqui. Depois tornou a pôr-lhe as mãos. Tá. Volta no verso 22. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram para que lhe... Eu separei 6 coisas e só vou citar, eu não vou poder falar aqui. A primeira coisa que esse cego, ou que vai acontecer com ele vai ser conduzido. Lembra, um cego não pode guiar outro. Então alguém que enxerga precisa conduzir um cego. Alguém pega o cego e leva esse cego para Jesus. Jesus pega o cego que alguém conduziu, tira esse cego do meio da cidade, leva esse cego para fora daquele ambiente, e lá fora desse ambiente, Jesus cospe nos olhos do cego. Aquilo que sai da boca de Jesus, certo? Vai para os olhos do cego, vai abrir. Aqui nós temos talvez o exemplo da saliva comparado com a palavra, o próprio Cristo, o verbo vivo, que vai nortear, que vai clarear, que vai abrir, certo? Ele é a luz do mundo, ele é o caminho. Para que esse cego veja, Jesus precisa tirar ele do ambiente onde ele está. É muito importante nós entendermos isso. Não é que o ambiente onde você está, você deve se afastar dele para sempre. Não é isso. Mas muitos de nós somos retirados do ambiente onde estamos para vivermos um milagre e depois sermos devolvidos para o ambiente. Eu poderia citar inúmeros textos bíblicos, mas eu cito para você José. Chegou um momento que José não podia mais caminhar com seus irmãos, não cabia mais naquele ambiente. Então ele vai embora para o Egito, se torna um governador no Egito, e agora o ambiente onde ele estava vem para ele novamente. Por um tempo ele se afastou dele, mas agora ele cabe nele, ou ele pode estar perto dele. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que Jesus tira o cego, cospe no olho dele, impõe a mão e ele levanta os olhos. Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? Provavelmente para ele não fazia nenhuma diferença em que rumo estava olhando, então provavelmente ele estava de cabeça baixa.
Quando Jesus toca e pergunta: o que você vê? Ele suspende, ele leva os olhos, e aí ele disse: olha, eu estou vendo homens, mas eu estou vendo homens como árvores que andam. Eu já não estou como estava antes. Eu gosto desse modelo, que não é único, mas é real, que é a mudança gradativa, a mudança parcial. Tem gente que entra na igreja e Jesus diz: eu quero que você veja, e imediatamente ele fica curado, imediatamente ele para de falar palavrão, imediatamente ele muda seus costumes, imediatamente ele passa a se vestir de outro jeito. Mas esse não é o único modelo. Jesus toca no camarada e pergunta: você está vendo? Ele disse: eu estou vendo, mas eu estou vendo homens como árvores que andam. Jesus disse: então vem aqui. Vem aqui, porque eu preciso tocar em você novamente. E aí toca nele. Eu gosto da tradução, aqui diz que ele olhando firmemente. A minha tradução diz que Jesus mandou ele olhar para cima, para o alto. Olha para cima, cara. E agora ele fica curado, sua visão fica restabelecida. Ele não foi curado ou teve a vida transformada como o outro. Não, o modelo dele foi diferente. Ou eu amplio minha visão, e a cada dia que passa, quanto mais eu descubro e converso com algumas pessoas, menos eu descubro que eu enxergo. Mais cego eu descubro que eu era. Quanto mais dispostos nós estejamos de olhar para as situações e vermos com os olhos da fé, saber que Deus está do lado do meu casamento, do lado dos meus negócios, do lado da minha vida cristã. Quanto mais seguro eu estiver disso, eu vou continuar envolto nesse turbilhão de coisas, nesse montão de situações contrárias e adversas, mas a minha visão, ela está sempre focada e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que tem dia que tu não está afim mais de vir para a igreja. Eu sei que tem dia que alguém vai te aborrecer no estacionamento. Seja você um obreiro que trabalha no estacionamento, seja você alguém que quer apenas estacionar seu carro, mas que o caminho se cruzou de duas pessoas, que uma não estava bem e às vezes a outra também não, e ali você teve um aborrecimento. Você pode ter um aborrecimento no seu trabalho, você pode enfrentar dificuldade no seu casamento, e aí você olha e diz: quer saber de uma coisa? Eu acho melhor eu parar com essa situação, eu acho melhor eu jogar tudo para o alto. Eu posso falar isso que eu sou pastor, e tem dia que eu penso assim. Tem dia que eu olho, é tanto problema para resolver, é tanta coisa para enfrentar, que a oração que você dá vontade de fazer é falar: Jesus, o senhor não tem como voltar hoje? Não. Se o senhor pudesse voltar hoje, era um alívio tão grande para mim, porque não é fácil para ninguém. Mas eu não posso olhar dessa maneira, e nem você. Nós não podemos olhar para nada com uma visão de pessimismo. Nós temos que entender que Deus é fiel. Ele prometeu, Ele vai fazer. Então não deixe nada cegar você. Não olhe para o seu casamento,
como se ele tivesse terminado. Não olhe para as pessoas dando a elas uma sentença que não tem mais jeito para ela. Se os seus olhos forem bons, você leva a sua vida, seu corpo, para a luz. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, há um propósito, há um sistema para remover a nossa visão, para nos impedir que vejamos de forma nítida, para tentar fazer com que vejamos o que eles querem que seja visto, que acreditemos em informações estabelecidas em laboratórios. Nos ajude a viver neste mundo, Pai, como a Tua palavra nos ensina. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nos dê visão, ó Deus, e não visão humana, porque essa está boa. Faça com que nós, homens, vejamos o nosso casamento, a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, com uma visão dos céus, com uma visão espiritual. Nos dê condições de olhar para o Brasil e ver o Brasil por uma ótica espiritual, com os olhos da fé. Olhar para a igreja, olhar para essa sociedade, olhar para os casamentos, olhar para as escolas e o sistema de ensino, olhar para o sistema de segurança, para as polícias, olhar para o poder jurídico, ó Deus, para os homens que são responsáveis por fazer justiça, olhar para os hospitais. Senhor, em nome de Jesus, nós somos a Tua igreja e nós somos da fé. Nós não retrocedemos, nós vamos adiante para a conservação da alma. Mas tem sido difícil, Senhor, para nós guardarmos a nossa visão. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que tenhamos uma semana extraordinária, que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios, que a Tua boa mão poderosa esteja conosco e que nada possa apagar a nossa visão de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Abençoe a cada lar, a cada família, a cada casamento. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: nós já temos nessa geração uma turma que não está a fim de casar, que provavelmente não está a fim de ter filho, porque filho engorda, porque filho dá despesa, porque filho come, porque filho deixa seu peitinho mole depois de mamar. Esse troço tudo vai acabar com a sua beleza. João capítulo de número 2, verso de número 11. João 2:11 diz assim: Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Jesus realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento, porque é ali que a família se forma, é ali que a sustentabilidade vai se estabelecer para as novas gerações.
lutar contra a família, lutar contra a união que cria a sustentabilidade, colocando outra geração em vida no mundo. É o segredo de que a humanidade vai permanecer. Todas as vezes que a luta se estabelece para que uma nova geração não venha nascer, inevitavelmente há uma ruptura. É isso que nós temos visto. A preocupação de Jesus de realizar seu primeiro milagre numa festa de casamento é uma grande sinalização. Quantos solteiros nós temos aqui? Eu queria que você fosse franco. Não quero, por favor, desmerecer você em nada. Aqui é uma igreja que te respeita. E, por favor, não vou fazer brincadeira nenhuma, mas eu quero que você seja franco comigo. Você que está aqui, né? Você que está aí na quadra, está aqui no anexo, na internet. Eu não posso ver sua resposta, mas aqui eu posso fazer uma pesquisa de campo. Quantos aqui são solteiros, solteiras? Levante a mão. Todos os solteiros. Beleza, baixa a mão. Quantos de vocês, sinceramente, não estão afim de casar? Levanta a mão. Isso, quase 20% das mãos que levantou a mão. A moça fez até questão de sinalizar aqui para dizer, nem olha para mim porque não vai rolar. Já fez código Morse ali. Nós já temos nessa geração uma turma que não está a fim de casar, que provavelmente não está a fim de ter filho, porque filho engorda, porque filho dá despesa, porque filho come, porque filho deixa seu peitinho mole depois de mamar. Esse troço tudo vai acabar com a sua beleza, certo? Isso já é uma mensagem que está sendo transmitida para essa geração. Então nós precisamos resgatar valores. Eu sei que tem uma turma que vem nesse mundo para carreira solo. Nem todo mundo é obrigado a casar, não. Você está entendendo? Você só tem que ter o cuidado para não querer fazer sexo sem casar. Porque isso não é um prazer que vai fazer você encontrar com um chifrudo no fim da escada. Pastor, ninguém vai para o inferno. Vai, cuidado que pode ser você. Chegar lá e falar para o diabo, caraca, eu nem acreditava que você existia. Ele vai falar assim, fique tranquilo, fé é uma exigência da concorrência. Para entrar aqui, entra sem fé mesmo. Seja bem-vindo ao mundo das trevas. Trouxe uma roupinha de banho. Então, escute só, porque essa é uma história bem interessante. A Bíblia diz que há um casamento em Caná da Galileia. João capítulo 2, verso 1. Vai acontecer uma festa. Vai acontecer uma comemoração. Ok? É importante que você entenda isso. Quando nós vamos falar de casamento, tem que ter muita maturidade para você entender. Então, se você não está preparado ainda para casar, é melhor ficar solteiro. Se você não é capaz de colocar sua mãe como atriz coadjuvante, sua mulher como atriz principal, não casa, maluco. Você está entendendo? Se sua mãe, se você vai casar, tem que comer todo dia na casa da mamãe, tem que visitar a mamãe, porque mamãe chora. Casa com a sua mãe. Entendeu? Faz uma aliança com a véia e pronto. Certo? Se você não está pronto a deixar suas amizades, futebol em segundo plano, já vou falar disso mais à frente, mas é importante você entender. Mas isso é uma coisa que vem depois. Deixa eu falar primeiro da festa. Que o casamento é maravilhoso, o começo é tudo muito bom, comemoração, presente, festas, comida, prazer, celebração, felicidade. No início é assim. Parece que a mente fica entorpecida. A pessoa chega perto de tu, seu coração acelera, pupila dilata, as pernas tremem. A pessoa nem falou, você já escutou. Escuta o sussurro. Peraí que está me chamando lá na porta. Você escutou? Escutei. Porque no começo você escuta tudo. Aí depois você fica surdo para tudo.
Não tem nada a ver com idade, não. O casamento pode fazer isso por si só, certo? Trazer uma cegueira. Você lembra? Antes, quando você namorava, era só falar. Amor, que? Hoje você fala, amor, amor. Aí o amor está conversando com outra pessoa, aí a outra pessoa escuta. Aí fala, está te chamando. Aí você fala, deixa. Cuidado que você está rindo de você mesmo. Eu queria que você entendesse que nós estamos num ambiente festivo, está tendo uma festa, certo? E essa é a grande questão. As pessoas se preparam apenas para os momentos de festas, os momentos de alegria, de celebração, de prazer, de unidade. Isso é maravilhoso, mas não dura para sempre. É assim que funciona. Então uma festa está sendo celebrada. Beleza. Só que, além da festa, aliás, para que uma festa aconteça legal, precisa de uma outra coisa. A primeira é a festa em si. A turma que decidiu que vai fazer o churrasco, a celebração, a feijoada, a comida, o casamento, o aniversário, a comemoração, certo? Mas a segunda coisa, talvez até mais importante que a festa. O que é? O que é? Não. Os convidados. Não tem festa sem convidado. Convidado é importantíssimo. Eu já fui num casamento que o noivo, ele desmaiou. No meio da festa, caiu lá. Falei, nossa, o noivo desmaiou. Passa com o noivo para botar no carro, para ir para o posto. Um cara que estava perto de mim falou assim, -1 para comer, maluco. E a festa foi embora. E o noivo voltou depois, todo amassado. Enfiaram uns troços nele assim na veia. Eu acho que caiu em si da besteira que tinha feito. Mas agora não dava mais tempo não, já tinha casado. Então presta atenção. A festa é muito importante. Mas talvez mais importante que a própria festa, porque sem eles, né, as coisas não acontecem, são os convidados. E quem é que decide os convidados? Quem oferece a festa. O texto é bem claro, houve um casamento em Caná da Galileia, estava ali Maria, mãe de Jesus, e fora também convidado Jesus e os seus discípulos. Nós estamos vendo que aquela família celebrou a festa, mas nós vamos ver a presença de convidados para essa formação. E eu quero colocar aqui convidados não apenas pessoas, não. Se você quer ter uma família bem estabelecida, um relacionamento bem fundamentado, um casamento, né? Você vai ter que convidar boas pessoas para estar perto de você. Sim, Maria estava presente. Estava lá os discípulos de Jesus, estava lá Jesus, e só estava porque foram convidados. Hoje pessoas se casam ou tentam manter relacionamentos, mas não convidam fidelidade, não convidam respeito, não convidam educação, não convidam perdão. Se você pretende entrar num casamento, se é uma festa para a formação de uma família, você vai precisar trazer convidados, porque já novos convidados estarão chegando na sua vida, filhos. E eles crescerão descobrindo quem você convidou. Quem você convidou para participar na sua festa, no seu casamento, na sua família. Hoje eu vejo pessoas que me parece que convidam a amargura, o ressentimento, a ignorância, a traição, a avareza, a violência. Me parece que são os convidados. Você vai na casa de determinadas pessoas em festas,
Você fica abismado com o tipo de pessoas que essas pessoas convidam para ir à casa delas. Eu olho e digo, esse negócio tem alguma coisa de errado. Que tipo de música é essa que foi convidada para vir numa festa? Eu acho que esqueceram, convidaram a música e eu. Um dos dois não deveria ter sido convidado para aquela festa. Ou aquela música ou eu, porque eu não vou caber naquele ambiente. Às vezes me chama para ir naquele casamento tem um tipo de bebida que eu não deveria estar lá, cometer um erro na hora de convidar o pastor Cláudio para estar naquele ambiente, com aquele tipo de gente, com aquele tipo de roupa, com aquele tipo de comida. Você vai em determinados lugares, você vê as pessoas acessando sites, fazendo parte de determinados grupos que tem alguma coisa de errado. Tem algum problema. Convidar isso para entrar na sua casa, na sua vida, na sua família. É você que convida. Seu casamento deve ser uma festa. Sim. Onde tenha celebração, onde tenha felicidade, onde tenha prazer, onde tenha alegria. Mas isso quem determina é você. É você que determina. Quem é que vai frequentar a sua casa? Eu digo desde pessoas até músicas, bebidas, vestes. É você que determina. Ah, pastor, mas foi na minha casa e foi com uma roupa que não devia. Beleza, eu não vou botar ninguém que chegar na minha casa como um convidado para fora. Só tem o seguinte, não entra nunca mais, a não ser que mude de postura. Quem determina o protocolo da minha vida, da minha casa e da minha família sou eu. É assim que funciona. Por isso que a frase, se é amigo de fulano é meu também, não faz parte do meu vocabulário. Se é amigo de fulano, já veio bem referendado. Mas, para entrar na minha vida, tem que ter e passar nos meus crivos. É assim que funciona. O texto diz que há um casamento. E que no começo tem muita alegria, vinho, festa, celebração. E quem é que está lá? Pessoas que têm comprometimento. Pessoas que têm valores. Para convidar Jesus para ir para uma festa, não dava para convidar qualquer pessoa, não. Para convidar Jesus para ir em determinado lugar, não daria para convidar qualquer tipo de... Quando aquelas pessoas resolvem colocar na sua lista de convidado de casamento, quem é que vai estar? Jesus de Nazaré. Quem mais? A Maria, mãe dele. Quem mais? O discípulo que anda com ele. Rapaz, até eu fiquei com vontade de ir numa festinha dessa. Só que a festa está acontecendo. Está rolando a festa, provavelmente na sala, na varanda, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão comendo, bebendo, a bebida é boa, o vinho aqui simboliza a alegria. Por que é que o vinho acaba? Olha só, porque ele era bom, o ambiente estava agradável, as coisas estavam boas, o que eles estão servindo, o que eles estão vivendo, é agradável. É isso que está acontecendo. Mas me parece que tem família que o agradável... Uma das primeiras perguntas que eu faço para quem é casado e entra no meu gabinete reclamando de casamento é: quanto tempo foi bom? É uma das primeiras perguntas que eu faço. A primeira é: quanto tempo casado tem? A segunda é: tem filhos? E a terceira é: quanto tempo foi bom? E aí eu descubro que tem vinho que acaba com 6 meses, que tem vinho que acaba com 5 anos, que tem vinho que acaba com 10 anos. Mas quando as pessoas ingressaram nesse ambiente, elas achavam que o que elas tinham seria o suficiente para durar a proposta do casamento, enquanto durasse a vida. Ninguém que se casa esperando se divorciar, a não ser aquelas pessoas que estão em processo de fuga. Tem pessoas que para sair de casa se casa com o primeiro, certo? Aliás, tem gente que só se casa
Porque tem uns pais muito doidos. Tem pais, eu não sei hoje como é que anda, mas antigamente era assim. O pai preferia que a filha casasse com a pessoa errada, virgem. Saísse de casa, virgem. Perdesse a virgindade com o noivo. Depois separava, voltava para casa. E aí era cerol com a rapaziada. Mas pelo menos saiu de casa grávida. Alguém lembra de alguma coisa assim? Levanta a mão por gentileza. Aí tem gente que sabe. E você não quis denunciar. Porque às vezes era alguém da própria família. Vi muito isso. O que nós estamos vendo é que o ambiente bom está consumindo o vinho. As pessoas estão bebendo, se divertindo. Só que lá nos bastidores, provavelmente na cozinha, na despensa, eu não sei onde é que estava o barril de vinho. Eu não sei onde é que estava o recipiente do vinho. Eu sei que Maria foi uma das primeiras a notar que aquele vinho não vai dar para ir até o fim. Aquele vinho, ele vai acabar. E quando a felicidade acaba, quando o prazer acaba, quando a satisfação acaba, quando o sexo acaba, quando a comunicação acaba, quando o dinheiro acaba, quando o carinho, o respeito acabam, o divórcio, ele é o primeiro que aparece, te dizendo: opa, eu estou aqui, sou para você uma boa opção, pula desse barco, sai desse negócio. E a maioria das pessoas que sai entra no outro, com muito vinho, com muita celebração, com muita festa, com muito presente. O tempo vai passando, o vinho vai acabando, o presente vai envelhecendo. Aí dá para ir para a próxima? Vamos embora, Fábio Júnior. Vamos embora. Certo? São pessoas que não têm maturidade para construir amor. São pessoas que vivem de paixão em paixão. Quando nós olhamos para isso, o que vemos? Vemos Maria está notando. E sabe o que é pior? É que o casamento não acaba na sala. Não. O casamento acaba nos bastidores. Você é capaz de encontrar um casal de mão dada no domingo da igreja de ceia. E segunda-feira o telefone toca: pastor, fulano separou. Eu falei: separou não? Separou, pastor. Já estava separado. Eu falei: não estava. Não estava. Eu vi os dois no domingo, na igreja de mão dada, trocando cálice, chamando de amor. Pois é, pastor. Aquele era só a sala de visita. Os bastidores, ninguém mostra. As pessoas que estiver bem arrumadinho, não sabem que tu tá duro igual um coco. As pessoas que estiver no carrão, não sabem que tem um troço desse tamanho assim, ó, para tu pagar. A pessoa que vê você sorrindo, jamais imagina que tu tá triste, mas triste, porque as pessoas só olham a aparência, porque a gente só mostra isso. Pensa, hoje eu tive um dia de cão. Hoje quase tudo deu errado para mim. Falei: Senhor, eu ainda vou pregar depois dessa tribulação. E os outros querem rir. E eu estou quase chorando. E Deus disse: vamos embora, deixa de ser mole, vamos embora, meu filho, vamos embora. Porque é difícil para todo mundo, não é só para você não. Ubukanya kunapsumeni sami isandla zakho pasami idolobha lilufifi sibanjwe nesikhathi sethu abukuya abukukhathazeka mina nawe kuphela ngaphansi kobuhlaza bungapheli sibuka amafuendisi mhlawumbe indlela omamatheka ngayo nami indlela amehlo kuzwakala phakathi umzuzwana ngesikhathi noluthando nolongolo phezulu ngempela sintanta mfuleni ubukeleza
Noluthanda singene salishiya, izibhani zomgwaqo ziyacwebesela, sibonise emehlweni akho. Izigidi zezinkanyezi ziyavutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo, ubuhle bebusuku. Izimfihlo zabiwe ngokujulile, ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sidina. Mhlawumbe indlela umamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo, ami uzwakala phakathi, uzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungona phezulu ngempela. Sintanta mfuleni, ubukeleza mntu nobuthamile, anomhlaba kujikeleza siyadedela, kulokhu kukhona kothando kupunyula umnanda buhlolile, izinhliziyo zethu zihlanganiswe. Theka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo, ami kuzwakala phakathi, uzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungona phezulu ngempela. Sintanta mfuleni,